Olá, eu sou o pastor Marton Mendes, esse é o canal do Coração do Pastor. Você é muito bem-vindo. Se você ainda não fez a sua inscrição, aproveite agora mesmo, clique aqui embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho para as notificações e faça como o Mateus. Use a área de comentários, mande a sua pergunta que nós vamos responder aqui para você. Eu volto já já para falar sobre o porquê Jesus repreendeu o jovem que o chamou de bom mestre. Volto já. Um abraço do Coração do Pastor. Os evangelistas Marcos e Lucas registram a fala de um homem jovem, rico e ao mesmo tempo profundamente religioso que se dirige ao Senhor Jesus e o chama de bom mestre, agathos. Em Marcos 10:17 está escrito assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em Lucas, capítulo 18, verso 18, foi registrado: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Até aqui, aparentemente não há qualquer problema, pois a palavra agathos significa de boa constituição, de boa natureza, excelente e distinto. Não parece haver um grande problema com o que ela significa, a menos que observemos a continuidade da conversa de Jesus com este homem. Aquele jovem aparentemente era um jovem irrepreensível e exemplar. E, quem sabe, merecedor daquilo que buscava. Mas Jesus conhece mais do que as aparências. Jesus conhece o interior do coração do homem, conhece as motivações, conhece as paixões, conhece as intenções. E então Jesus responde ao jovem rico: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E é aqui que temos a pergunta proposta pelo meu amigo Mateus. Por que Jesus disse isso? É uma maneira de confirmar que o jovem rico sabia que Jesus era o Messias e Deus? Veja bem, apesar de o jovem chamar Jesus de bom mestre, na verdade ele considerava Jesus como mais um dentre os mestres existentes. Talvez o mais excelente mestre que ele já tivesse conhecido, mas apenas um mestre religioso. Muitas pessoas também consideravam o ensino de Jesus excepcional, superior até mesmo ao dos escribas. Em Marcos 1:22 diz que as multidões maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A questão é que Jesus não é apenas o melhor mestre. Não é apenas um mestre superior aos escribas que viviam de reproduzir os ensinos de outros mestres do passado. Este jovem religioso e rico não sabia exatamente quem era Jesus. Ele não tinha o testemunho interno do Espírito Santo, como havia acontecido com o apóstolo Pedro em Mateus 16:17, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Este jovem não conhecia Jesus como ele realmente era. Ele não conhecia Jesus segundo o ensino das Escrituras. Ele queria regrinhas para, por meio delas, tentar obter a salvação com os seus próprios esforços. Ele queria a salvação nos termos dele e não nos termos do Senhor, e por isso ele retirou-se triste. Ele queria fazer algo para obter, por direito legal, a vida eterna. Ele queria salvação nos termos da lei. E a verdade é que, pela lei, ninguém pode se salvar. Em Gálatas 2:16, Paulo escreve o seguinte: Logo Paulo, um zeloso religioso fariseu, ele diz assim: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aquele jovem não tinha a menor ideia do que era a graça de Deus que estava diante dele, na pessoa de Jesus Cristo. Ele não reconhecia Jesus como aquele a respeito de quem o Pai havia dito: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, e olha que esse jovem havia visto Jesus ressuscitar o filho de uma viúva em Naim. O contexto vai nos mostrar que ele era apenas uma pessoa religiosa, esforçada, perseverante, mas apenas religiosa. Amava a religião, amava as recompensas e o reconhecimento que a religião pode trazer ao homem. Mas ele não ia além disso. Queria ser digno da vida eterna por fazer algo meritório. Mas precisava aprender que a salvação é pela graça, mediante a fé obediente, mediante a fé somente, e não por obras. Em Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo nos diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando Jesus diz a este jovem para deixar tudo, riquezas,
respeitabilidade, confiança nas suas obras de justiça religiosa, das quais ele já se gloriava, e então fazer a única coisa que poderia dar-lhe a vida eterna, ou seja, abrir mão de seus méritos e confiar inteiramente em Cristo Jesus e assim receber o que era realmente importante, mas que lhe faltava, ele refuga. E ele não mais considera Jesus um bom mestre digno de ser seguido. Ele vai embora, triste. Ele precisava reconhecer Jesus como aquele que é realmente bom. Se ele de fato reconhecia Jesus como o bom mestre, deveria obedecê-lo e segui-lo integralmente e inquestionavelmente. Suas posses, sua respeitabilidade, que eram tidas pelos judeus como uma espécie de evidência da aprovação de Deus a respeito das suas vidas religiosas, para ele, na verdade, foram armadilhas, empecilhos para que ele obtivesse a vida eterna. Em Mateus 16, 26, Jesus diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Jesus faz questão de colocar a religiosidade daquele homem à prova. Se você me considera realmente bom, se você reconhece minha autoridade como de origem divina, então deixa tudo, renuncia a tudo e segue-me. Segue-me incondicionalmente. Havia coisas que aquele jovem podia fazer sozinho, mas havia uma, só uma, e a única realmente essencial que ele não podia fazer. Ele só podia receber seguindo ao Senhor Jesus. Esqueça a tentativa de justificativa pela religiosidade e segue-me. É a exigência de Jesus. Em Lucas 18, 22, ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Apesar da aparência de religiosidade, aquele homem faz exatamente o contrário do que deveria fazer. Ele negou, ele não confessou, ele não seguiu a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Em Mateus 10, 32, Jesus diz que todo aquele que o confessar diante dos homens, também ele o confessará diante do Pai que está nos céus. E as obras? Onde as obras entram nisso? Na verdade, as obras são o caminho dos salvos, caminho preparado pelo Senhor para que os salvos andem nelas. É o que diz Paulo em Efésios 2,10, que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja bem, as boas obras foram preparadas para que andássemos nelas, não para que fôssemos salvos. É isso aí, Mateus. Muito obrigado pela sua participação. Continue conosco. Um grande abraço do coração do pastor.